espaço. Um turbilhão de caos e violência. Estrelas devorando outras estrelas, buracos negros engolindo sistemas estelares inteiros, galáxias colidindo com outras galáxias. O universo é um lugar hostil. Uma estrela inteira explodindo. Não tem como descrever o que é essa energia. O mecanismo secreto que controla esses fenômenos. As órbitas. Se você compreende todas as órbitas possíveis, você compreende a dinâmica que impulsiona o universo. As órbitas unem tudo e também separam tudo. Órbitas extremas causam a colisão de galáxias, o colapso de nuvens de poeira, a criação da vida e também a destruição. Órbitas extremas, mestres da vida e da morte em nosso universo. Este é nosso sistema solar. 8 planetas, mais de 150 luas, bilhões de rochas espaciais, nuvens de poeira e de gás. Tudo orbita uma única estrela, num disco giratório gigantesco de 16 bilhões de quilômetros de diâmetro. Ele é assim há 4 bilhões de anos. Tudo se move de forma ordenada, serena e estável. Mas nosso sistema solar é incomum. Em outros lugares do universo, as órbitas não são assim. Elas são instáveis, caóticas, até destrutivas. Mesmo no universo próximo, nós vemos exemplos incríveis de órbitas violentas. Planetas gigantes que se chocam com suas estrelas, ondas de choque de milhares de graus se espalhando pela atmosfera. Alguns planetas mergulham nas superfícies de outras estrelas. Estrelas enormes orbitam entre si. Os sistemas de órbitas múltiplas são um caos. E astros inteiros são expulsos do sistema. Estrelas devorando outras estrelas, buracos negros engolindo sistemas estelares inteiros, galáxias colidindo com outras galáxias. Essa é a norma. A Terra é um oásis de água e calor ameno. A vida floresce por causa da forma como orbitamos o Sol. A órbita da Terra é praticamente circular. Nós ficamos quase à mesma distância do Sol durante todo o ano. A temperatura aqui é relativamente constante. E a órbita da Terra permanece estável há 4 bilhões e meio de anos. Sem essa estabilidade, nós não existiríamos. A criação do DNA a partir dos oceanos leva centenas de milhões, talvez até 1 bilhão de anos. E o que dá estabilidade são as órbitas circulares. Sem a estabilidade do sistema solar e da órbita da Terra, não haveria vida na Terra. Nós devemos tudo à órbita da Terra. Nossa viagem é suave, num universo que normalmente é violento. Nós tiramos a sorte grande com relação à órbita. Mas o caos nunca está muito longe. Mesmo dentro do nosso sistema solar, existem órbitas radicais e violentas, incompatíveis com a vida. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o menor do nosso sistema. Sua órbita se alonga num formato oval. No seu ponto mais distante, Mercúrio fica a 69 milhões de quilômetros do Sol. Mas no seu ponto mais próximo, ele fica a apenas 45 milhões. A essa distância faz muito calor. 420 graus Celsius, mais quente que um forno de padaria. Além disso, como a atmosfera em Mercúrio é muito rarefeita, você sufocaria. E como praticamente não tem ar, o sangue do seu corpo ferveria e romperia a sua pele. Você literalmente explodiria na superfície de Mercúrio. Mas a temperatura também pode cair a 185 graus abaixo de zero, 3 vezes mais frio do que a região mais fria da Terra. Mercúrio tem as variações de temperatura mais extremas entre todos os planetas do Sistema Solar.
Mas isso também é prova de que as órbitas podem se deslocar. A cada revolução ao redor do Sol, a trajetória de Mercúrio se modifica. Ao longo de milhares de anos, o planeta traça o desenho de uma flor. Na outra extremidade do sistema solar está Plutão, a 6 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Quanto mais distante está um astro, mais lenta é sua órbita. Plutão leva 248 anos para dar uma única volta. E Plutão é uma anomalia. A sua órbita alongada fica num plano completamente diferente das demais e cria um espetáculo impressionante. Durante boa parte de sua órbita, Plutão é um bloco frio de rocha e gelo. Mas quando ele se aproxima do Sol, começa o verão. Quando Plutão se aquece, os gelos sólidos na superfície, gelos de água, de dióxido de carbono até de monóxido de carbono, talvez gelo de metano, eles evaporam. Aí surge uma névoa que vai engrossando e formando nuvens densas e, de repente, Plutão passa a ter uma atmosfera que não tinha antes. Essa atmosfera é mais densa quando Plutão está mais perto do Sol. Mas quando o planeta se afasta novamente, a temperatura despenca para 240 graus negativos. E cai uma neve formada por nitrogênio e metano congelados. Quando chega o inverno, esses gases lentamente começam a se congelar na atmosfera. Eles podem até cair como se fossem neve. Eles se acumulam aos poucos e acabam formando uma camada semitransparente de atmosfera congelada na superfície. Após um inverno rigoroso, Plutão volta a se aproximar do Sol e o ciclo de 248 anos recomeça. Essas mudanças demonstram que é muita sorte estarmos em um planeta com a órbita estável e propícia para a vida. Mas é um equilíbrio delicado. A menor mudança poderia nos dizimar. Se a órbita da Terra ficasse mais perto do Sol, nós seríamos como o nosso vizinho mais próximo, Vênus. Vênus é um ótimo exemplo do que poderia acontecer se a órbita da Terra se aproximasse um pouquinho mais do Sol. Vênus tem uma atmosfera muito densa que retém todo o calor. E a temperatura na superfície é próxima dos 500 graus. Se a Terra se aproximasse um pouquinho do Sol, ficaria parecida com Vênus. Os oceanos evaporariam. Nosso planeta se tornaria um deserto. A vida seria destruída. Se essa pequena mudança fosse no sentido oposto, em vez de ferver, nós congelaríamos. A Terra viraria uma bola de neve, ficaria completamente coberta de gelo. E isso deslocando a Terra só uma fração da distância do Sol. As calotas polares se expandiriam. Os oceanos congelariam. Uma era glacial permanente teria início. Por menor que fosse a mudança na órbita da Terra, nós morreríamos queimados ou congelados. As órbitas permitem que a vida floresça. Mas também causam o caos. As órbitas chegam a ser capazes de destruir estrelas inteiras. A órbita do nosso planeta torna a vida possível. Mas, em sua maioria, as órbitas são violentas. O espaço parece uma rodovia cósmica. Nada fica parado. Tudo se move em torno de alguma coisa. Graças a uma força única, a gravidade. A gravidade é uma força universal de atração e essa força abrange o universo inteiro. É a força que mantém as estrelas íntegras, é a força que amarra todo o sistema solar. Todos os objetos possuem gravidade, por isso todos os objetos se atraem. Quanto mais massa um objeto tem, mais forte é a atração. Por isso, uma maçã que se solta da árvore é puxada pela terra. Em
nosso sistema solar, o maior objeto é o Sol. Ele tem uma massa 700 vezes maior do que todos os planetas juntos. A força gigantesca da gravidade solar puxa todos os planetas em sua direção. Mas algo impede que eles se choquem com o Sol. Os planetas estão em movimento constante. Cada planeta voa pelo espaço em altíssima velocidade, não em direção ao Sol, mas de forma tangencial. É como se houvesse um cabo de guerra entre a gravidade solar e a velocidade do planeta. Quando essas forças são equivalentes, o planeta gira em torno do Sol. É isso que se chama órbita. Uma órbita é simplesmente o movimento, a trajetória de um objeto em torno de outro objeto, por causa da gravidade. Então, você pode ter órbitas circulares, órbitas elípticas. Se eu jogo uma bola para cima e pego em seguida, por um breve momento, essa bola orbita o centro da Terra. O movimento é afetado pela gravidade. Imagine o que aconteceria se o Sol não tivesse gravidade. Por estarem em velocidade altas, os planetas seriam lançados ao espaço. Se em vez disso, os planetas parassem de se movimentar, eles seriam atraídos pela gravidade em direção ao Sol. Todas as órbitas são um equilíbrio entre gravidade e movimento. Nós gostamos de imaginar que o universo funciona como o mecanismo de um relógio, de uma forma precisa e ordenada, com os planetas se movimentando em harmonia cósmica. Mas não é bem assim. As órbitas podem ser violentas e imprevisíveis. Quanto maior for o número de objetos, mais imprevisíveis serão suas órbitas. As coisas complicam muito quando existem mais de 2 objetos tentando orbitar entre si. As órbitas realmente podem se deslocar entre um objeto e outro. As velocidades podem variar muito. Uma órbita não é necessariamente regular, não é? A criatividade do universo desafia a imaginação. Depois de Plutão, a caminho da estrela mais próxima, nós encontramos isto. Cometas, pedaços de gelo e rocha. Flutuando em vastas nuvens, eles são vestígios congelados dos primórdios do nosso sistema solar. De vez em quando, um deles cai em direção ao Sol. Os cometas partem de 1 trilhão de quilômetros de distância e caem bem em cima da superfície do Sol. Quando estão bem longe, eles mal se movimentam. Mas quando passam perto do Sol, eles vão muito, muito, muito rápido. E essas são as órbitas mais radicais do sistema solar. De tão alongadas, são quase linhas retas. Cometas se deslocam a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. Eles são mísseis cósmicos guiados pela gravidade e pela velocidade. Cometas comprovam como as órbitas podem ser destrutivas. Muitos mergulham no Sol ou se chocam contra planetas. Se um cometa de 8, 10 quilômetros de diâmetro atingir a Terra, cuidado, ele seria um destruidor implacável. Seria um objeto capaz de aniquilar toda a vida que conhecemos no nosso planeta. Quase todos os cometas passam longe. Eles vêm dos confins do espaço e somem novamente em órbitas de milhões de anos. Mas fora do nosso sistema solar, as órbitas são ainda mais violentas. Espirais da morte que destroem planetas inteiros, despedaçam estrelas e até abrem buracos no espaço. O universo é tão inimaginavelmente grande que deve haver outros astros como a Terra. À procura de planetas habitáveis, cientistas esperavam encontrar órbitas como a nossa.
Mas estavam enganados. Agora estamos em HD 154088 e aí está. Muito bom. Nós encontramos centenas de planetas fora do nosso sistema solar. Mas eles não se parecem em nada com a Terra. São mundos estranhos, alienígenas com órbitas incomuns. O que nós estamos encontrando nesses planetas extrasolares é uma diversidade incrível nos formatos e tamanhos das órbitas. Algumas órbitas são extremamente próximas da estrela hospedeira. O planeta dá a volta em questão de horas ou dias. Então estamos vendo interações, formatos e tamanhos completamente diferentes do que tínhamos imaginado. De tão hostis, alguns astros são incompatíveis com a vida que conhecemos. Este é o WASP-18b. Ele é um Júpiter quente, uma classe de planetas gigantes que orbitam perto de suas estrelas. O WASP-18b está 50 vezes mais perto de sua estrela do que nós estamos do Sol. Ele está tão próximo que sua órbita dura apenas um dia. Se perguntassem qual seria a órbita mais estranha e menos provável que você poderia imaginar, eu responderia: coloque um planeta como Júpiter perto de uma estrela a 8 milhões de quilômetros. Só que eu estaria completamente enganado. Isso é uma coisa extremamente comum que observamos no universo. De fato, a maioria dos planetas que estamos descobrindo em outros sistemas parece estar em órbitas assim. Esse duelo cósmico produz efeitos físicos incrivelmente fortes. O WASP-18b queima mais de 2.000 graus. Furacões varrem sua superfície. E tanto o planeta quanto estrelas são distorcidos pelas imensas forças gravitacionais. As mesmas forças que causam as marés na Terra. Todo mundo sabe que existem as marés. Durante o dia, o nível dos mares sobe e desce. Bom, isso é influência do Sol e da Lua. É influência das órbitas. São objetos que nos rodeiam ou que nós rodeamos. Quando os objetos se aproximam, as marés ficam mais fortes. Os planetas podem até ficar deformados. A gravidade da estrela exerce uma atração mais forte no equador do planeta do que nos polos. O planeta se alonga e chega perto de arrebentar. Enquanto isso, a gravidade do planeta arranca vastas ondas de plasma da estrela. É difícil imaginar um lugar mais hostil. Planetas assim também mostram como as órbitas podem ser violentamente instáveis. Órbitas podem mudar. Porque sabemos que esses planetas não poderiam ter se formado tão perto da estrela. O calor e a gravidade da estrela não teriam permitido. Esses planetas só podem ter se formado bem longe e, num período de milhões de anos, foram se aproximando da estrela. O WASP-18b se formou numa região fria do espaço, bem longe de sua estrela. Durante milhões de anos, ele foi se deslocando e assumindo a sua posição atual. Ele está preso numa batalha gravitacional que só pode terminar de um jeito. Em menos de 1 milhão de anos, ele será consumido pelo fogo. A principal conclusão que você é levado a ter é que o universo que observamos hoje não será o mesmo de amanhã e não será o mesmo uma semana, um milênio ou 1 bilhão de anos depois, por causa da gravidade. Nossa busca por planetas semelhantes à Terra revela um universo destrutivo, desde as órbitas velozes e mortais dos cometas até a trajetória incendiária dos Júpiteres quentes. Existem planetas que parecem não orbitar em torno de nada. Os cientistas recentemente detectaram minúsculas flutuações na luz de estrelas distantes. A única explicação, um objeto de grande porte entre nós e elas. Esses planetas errantes não orbitam uma estrela-mãe. Eles são órfãos planetários sozinhos no espaço.
Planetas, por definição, orbitam uma estrela. Então, nossa, foi um susto encontrar planetas errantes. Planetas errantes são uma contradição em termos. São planetas sem uma estrela-mãe. Os cientistas acham que todo planeta errante um dia orbitou uma estrela, até ser arremessado para longe pela gravidade. Sistemas solares novos são lugares caóticos. Os planetas puxam uns aos outros e mudam radicalmente de curso. Alguns planetas se desgarram e passam a vagar solitários pela galáxia. A presença de planetas errantes nos mostra que a gravidade não é só essa força de atração que mantém o sistema solar unido. Ela também arremessa planetas inteiros na imensidão do espaço. Uma pesquisa recente sugere que a nossa galáxia contém mais planetas errantes do que estrelas. Nós descobrimos órbitas que nem sabíamos que fossem possíveis. A gravidade mantém nosso universo num turbilhão constante. Sóis gigantescos em órbita canibalizam uns aos outros. Vórtices violentos distorcem o próprio espaço. E forças poderosas fazem estrelas girarem como se fossem peões. A gravidade gera o caos em larga escala, levando planetas à destruição ou a trajetórias errantes na vastidão do espaço. Mas a montanha-russa cósmica pode ser ainda mais radical. Certas órbitas são tão violentas que arrancam pedaços de estrelas. Este é HM Cancri, um sistema estelar binário a 16 mil anos-luz da Terra. São duas anãs brancas, pequenas, mas incrivelmente densas. Uma colherinha da matéria de uma anã branca pode pesar 5 toneladas. A distância entre as duas estrelas é de apenas 80 mil quilômetros, 5 vezes menos do que a distância entre a Terra e a Lua. Elas orbitam a mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora. São duas anãs brancas, a uma distância infinitesimal, girando uma em torno da outra em 5 minutos e meio. Isso é um recorde absoluto para um corpo astronômico no espaço. As forças são imensas. A gravidade retira gases superaquecidos de uma estrela e joga na outra. Os cientistas acreditam que essa órbita é tão violenta que deforma o próprio tecido espaço-temporal. Nesse processo, as estrelas perdem energia, se aproximando ainda mais. Por fim, elas colidem, criando uma supernova. Uma supernova é um dos eventos mais violentos e repletos de energia do universo hoje. Uma estrela inteira explodindo. Não tem como descrever o que é essa energia. Algumas supernovas são tão fortes que só perdem para o próprio Big Bang em termos de energia e também de força. Elas são tão magníficas que brilham mais do que uma galáxia inteira de 200 bilhões de estrelas. Supernovas podem criar um dos objetos mais estranhos do universo: o pulsar. Pulsares são estrelas extremamente magnéticas. Elas emitem feixes de radiação eletromagnética que varrem o espaço. Poucas coisas no universo são mais dramáticas do que um pulsar. Imagine uma bola com 15 quilômetros de diâmetro, girando centenas de vezes por segundo, com uma densidade quase inimaginável. 1 centímetro cúbico desse material tem mais massa do que o Monte Everest. Você sentiria uma gravidade milhões de vezes maior do que esta que sente na superfície da Terra. Você não só seria esmagado por ela, mas seria transformado numa pasta com poucos átomos de espessura. Qualquer objeto orbitando perto de um pulsar corre o risco de ser estilhaçado. Este é o pulsar Viúva Negra.
Ele se desloca pela nossa galáxia a 960 mil quilômetros por hora. A onda de choque é tão vasta que é detectada por nossos telescópios a 5.000 anos-luz de distância. Viajando ao seu lado, uma anã marrom, maior do que um planeta, menor do que uma estrela. A dupla está presa numa dança orbital da morte. O pulsar Viúva Negra é como se fosse um vampiro, sugando o sangue vital dessa estrela anã marrom, devorando todo o seu combustível de hidrogênio e hélio. A radiação joga os gases da anã marrom no espaço. Um pulsar de apenas 16 quilômetros de diâmetro está destruindo um objeto maior do que Júpiter. Por fim, a anã marrom irá evaporar. Um simples pulsar tem um poder de destruição imenso. Mas dois pulsares juntos podem mudar a forma do universo. Este é o único sistema binário de pulsares conhecido em nossa galáxia. Orbitando a 1.120.000 quilômetros por hora, eles giram de forma caótica por causa da massa e da velocidade. É incrível pensar nas forças enormes, gravitacionais, que essas duas estrelas exercem entre si, fazendo com que a geometria, a arquitetura desse sistema mude e gire como um peão numa mesa. A gravidade do pulsar maior faz o menor oscilar de forma desordenada. Ele gira tão violentamente que a estrela quase tomba como um peão. Isso não pode durar para sempre. Daqui a 86 milhões de anos, os dois pulsares se fundirão para formar um enorme abismo gravitacional. O maior monstro do universo. Um buraco negro. Um buraco negro. O objeto mais extremo do universo. Em seu centro, as leis da física são rompidas. O tempo para. A gravidade é infinita. Um buraco negro é um poço sem fundo causado pela morte de uma estrela. Não existe nada mais misterioso do que a dinâmica de um buraco negro. Se quiser falar de órbitas radicais, de gravidade radical, tem que falar do buraco negro. Ele está no topo da lista. Nada tem uma gravidade mais forte que a de um buraco negro. É a massa de um astro como o Sol, ou maior, comprimida numa bola com alguns poucos quilômetros de diâmetro. 50 anos atrás, os buracos negros eram considerados ficção científica. Mas isso mudou. Eles são observados no centro das galáxias, vagando pelo espaço. Hoje sabemos que os buracos negros são essenciais à evolução do universo. Hoje, o número estimado de buracos negros é de 100 milhões, apenas na nossa galáxia. O encontro com um deles leva ao desaparecimento. Esta é uma das maiores e mais quentes estrelas no universo. Ela tem 20 vezes mais massa do que o nosso Sol e é 10 vezes mais quente. Estrelas assim têm vida curta. Mas esta está presa numa valsa diabólica, aprisionada pela força de um buraco negro. A gravidade aqui é tão forte que a estrela orbita a 800 mil quilômetros por hora. O buraco negro suga as camadas mais externas da estrela num vasto disco giratório. Um disco tão quente que emite raios-x 1 milhão de vezes mais fortes do que os do nosso Sol.
Essa configuração de uma estrela orbitando um buraco negro é radical e bem instável. Primeiro, o buraco negro está engolindo a atmosfera da estrela companheira, mas a própria estrela é instável. Um dia ela explodirá como uma supernova, talvez deixando um buraco negro em seu lugar. Aí ficarão 2 buracos negros girando um ao redor do outro, um dos sistemas mais raros de se observar no universo. Por fim, esses buracos negros se fundirão para criar um monstro novo e maior. E o ciclo de destruição continuará. Mas este buraco negro é pequeno. Existem buracos negros que elevam a violência a outro patamar. Em 2011, os astrônomos testemunharam uma das maiores explosões já registradas. Um lampejo de radiação mais luminoso do que 100 bilhões de sóis. Uma explosão de raios gama. Foi um evento espetacular. A explosão veio de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia distante. Ele estava adormecido, mas por algum motivo voltou à vida. Se você ultrapassar o horizonte de eventos, uma esfera imaginária ao redor do buraco negro, não vai ter mais volta. Parece coisa de filme de terror. Você pode até entrar, mas não pode mais sair. Várias estrelas orbitavam o buraco negro a uma distância segura, até que uma delas se aproximou demais. O gigante adormecido de repente acordou. Forças gravitacionais imensas esticaram a estrela até o ponto de ruptura, até que finalmente ela se despedaçou. Os fragmentos giraram em volta do buraco negro, aquecidos a milhões de graus. 2 jatos gigantescos de raios gama foram lançados no espaço na velocidade da luz. Um buraco negro havia partido uma estrela, engolido metade da massa dessa estrela e arremessado a outra metade num evento que está entre os mais violentos que já vimos na história da astronomia. O evento foi tão violento que foi visto da Terra a 3 bilhões de anos-luz de distância. Buracos negros podem sugar planetas e destroçar estrelas. Mas a atração não é a única coisa que a gravidade faz. Qualquer aluno de ensino médio sabe que a gravidade puxa. Ela puxa, não empurra. Mas a coisa é mais complicada. E isso é verdade quando você só tem 2 objetos. Mas quando você tem mais de 2 objetos, coisas estranhas acontecem. E a gravidade pode empurrar para longe. 2 corpos podem até se aproximar, mas dependendo do ângulo e da velocidade deles, em vez dos 2 colidirem, um objeto pode jogar o outro para longe. Recentemente, os cientistas descobriram estrelas se afastando de nossa galáxia em altíssima velocidade. Estrelas normais não fazem isso. Então, o que poderia acelerar uma estrela a uma hipervelocidade? A resposta foi uma surpresa. Para uma estrela se tornar errante em velocidades bem altas, perto de 700, 800 mil quilômetros por segundo, só é possível se ela interagir com um buraco negro supermassivo. Toda estrela com hipervelocidade se originou de um sistema binário de estrelas, orbitando um buraco negro supermassivo. Quando elas se aproximaram, a gravidade as separou. O buraco negro catapultou uma estrela para fora da galáxia a 3 milhões de quilômetros por hora. Por fim, a outra foi sugada e destruída. O interessante é que você pode ter uma redistribuição completa das estrelas. Antes, as estrelas estavam no centro da galáxia e, de repente, foram ejetadas no espaço intergaláctico. E é aqui, nos confins do espaço, que as órbitas têm a sua força maior, unindo galáxias inteiras para criar a estrutura do próprio universo. Por
todo o universo, a gravidade extrema é uma força destrutiva. As órbitas dos planetas e das estrelas podem ser caóticas, imprevisíveis e violentas. Porém, numa escala verdadeiramente cósmica, a gravidade não é apenas uma força destruidora. Ela também cria mundos novos. Estas são as galáxias, agrupamentos gigantescos de estrelas, gases e poeira com 100 mil anos-luz de extensão. Galáxias orbitam umas às outras da mesma forma que planetas orbitam estrelas. A gravidade as une. A velocidade as mantém separadas. Mas no fim, a gravidade sempre vence. Galáxias inteiras se fundem. Um dos eventos mais espetaculares do universo é quando galáxias colidem. Estamos falando de centenas de bilhões de estrelas, com 100 mil anos-luz de extensão, e duas dessas galáxias se chocam entre si. Colisões entre galáxias em órbita levam milhões de anos para ocorrer. A gravidade as une de forma lenta. Quando duas galáxias se fundem, é como se dois líquidos se misturassem e formassem longas caudas de maré nesse encontro das duas. Mas a gravidade acaba juntando as duas de novo. E no final, o resultado é uma galáxia maior e mais madura do que as galáxias originais. Nessa escala intergaláctica, a gravidade e o movimento não são mais forças destrutivas. São forças que impulsionam a criação da própria vida. Você pode pensar que uma colisão galáctica é extremamente destrutiva e de certa forma é, mas por outro lado é de uma força bastante criativa. Quando colidem, duas galáxias unem vastas nuvens de gases. Ondas de choque gigantescas perpassam essas nuvens, comprimindo os gases. Então, algo extraordinário acontece: o nascimento de incontáveis estrelas. É incrível pensar em duas galáxias que se atraem pela gravidade e colidem, o que pode ser mais destrutivo. Mas, na verdade, existe uma força de construção nessas junções. Porque quando duas galáxias se unem, os gases são comprimidos e, às vezes, os gases sofrem uma compressão tão grande que acabam nascendo estrelas e planetas associados a essas estrelas. Então, na colisão gigantesca entre duas galáxias, ocorre o nascimento de estrelas e de planetas e, por fim, talvez, da vida nesses planetas. Às vezes, essas colisões geram uma reação em cadeia. Estas duas galáxias espirais estão em colisão, criando estrelas e planetas. Mas desta vez há uma diferença. Algumas dessas novas estrelas são pesadas, instáveis e de vida curta. Elas explodem. Cada explosão gera novas ondas de choque e faz nascer ainda mais estrelas. Os astrônomos chamam esse fenômeno de starburst. É o maior exemplo do poder de criação da gravidade. Uma galáxia starburst cria estrelas com uma frequência muito maior do que as galáxias normais. Então é incrível você ter um processo tão criativo gerado por um outro que é tão violento e destrutivo. A gravidade e o movimento, as duas forças que geram todas as novas estrelas, também tecem a estrutura do próprio universo. Nosso cosmos não é aleatório. Ele tem uma estrutura. O universo é uma vasta tapeçaria tridimensional. Cada uma dessas linhas e filamentos contém bilhões de galáxias. Este é o andaime que dá sustentação a tudo.
a teia cósmica. Quando você pensa num andaime de prédio, ele é algo que fica lá, estático. Mas o andaime do cosmos é bem dinâmico e incrível, porque tem todos os elementos se movimentando em velocidades muito altas, colidindo entre si. Galáxias, estrelas, buracos negros, supernovas, tudo numa linda dança cósmica. A vastidão da teia cósmica é inimaginável. Cada fio é repleto de movimentos. Galáxias se formam, orbitam e colidem, aos bilhões numa torrente constante. Cada filamento é uma rodovia galáctica, com um tráfego sem fim. Cada ponto de luz é uma galáxia. A hora do rush dura o tempo todo, e às vezes há engarrafamentos. A cada 1 bilhão de anos-luz de distância, vários filamentos se unem, formando um nó. Aglomerados inteiros colidem, formando algumas das maiores estruturas que conhecemos, os superaglomerados. Esse é um deles, Able 2744. 5 aglomerados de galáxias em órbita, unidos no maior engavetamento cósmico já descoberto. Gradualmente, os 5 agrupamentos se chocaram e se fundiram, formando um único superaglomerado gigante com 6 milhões de anos-luz de extensão. A incrível força das órbitas pode literalmente amarrar o universo em nós. As estruturas do universo evoluíram durante bilhões de anos, através de suas órbitas e atração gravitacional mútua, e elas foram formando estruturas cada vez maiores. E isso graças às mesmas forças de atração que podem uni-las, mas que também podem destruí-las. Cada vez mais nós descobrimos órbitas dominando o cosmos. O átomo é a unidade básica da química. Da mesma forma, a órbita é a unidade básica do próprio universo. Se você compreende todas as órbitas possíveis, você compreende a dinâmica que impulsiona o universo. As órbitas criaram o cosmos em toda a sua riqueza e complexidade. As órbitas são mutáveis, são caóticas. Coisas que imaginávamos impossíveis, na verdade, são possíveis. Da menor escala até a maior escala, são as interações gravitacionais e as colisões que tornam o nosso universo o lugar belo que ele é. E por trás disso tudo existe um paradoxo curioso. Órbitas extremas provocam variações, colisões. Pode parecer destrutivo, mas as órbitas extremas também causam a colisão de galáxias, o colapso de nuvens de poeira, a criação da vida e também a destruição. As órbitas são a força motriz por trás desse ciclo infinito de criação e destruição. Elas estão no verdadeiro cerne de como funciona o universo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.